Aveiro, sou geógrafa de formação, onde me era muito feita uma colocação de ciência de lugares e não de homens, e eu acho que muito tempo, mesmo quando vou para o urbanismo, tinha muito essa matriz, que é, eu não estudo os homens, nem as sociologias, nem as etnologias, eu estudo os lugares, estudo o território, estudo no fundo o cenário onde o homem se vai desenvolver. Só depois, com uma consolidação do urbanismo, percebi que no fundo era uma interface, e aí passou o urbanismo servir para as pessoas. Tenho 4 filhos, e foi com certeza também, olhando, e hoje estou um pouco, há um mês e tal, um pequenino nos balanços, porque eu acho que eu gosto muito de teatro, eu gosto muito das artes, eu tenho que sair de alguma personagem, que é o quem executa, e eu era uma personagem mais de quem avalia. O papel que vou ter agora como deputada municipal é avaliar as políticas do executivo, e, portanto, vou mudar um pouco de personagem, porque às vezes apetece fazer, mas não posso fazer, vou avaliar. E neste balanço de personagem, e da personagem anterior desta personagem, há de facto um percurso que não tem só facilidades, teve também dificuldades. E as dificuldades foram porquê? Primeiro, eu entendo que ser mulher e uma técnica com algum sucesso, que posso dizer que tive, com alguns momentos de reconhecimento mesmo público, exigiu um trabalhar a minha própria personalidade, uma personalidade mais intempestiva, mais impositiva, e perceber que ganhava na diferença que era de ser nós, de ser observações sobre as pessoas, sobre os parceiros, e concertar, fazer a concertação, o consenso, a integração, a articulação. No fundo, aquilo que se calhar também as matriarcas fazem, ser rejeitar o matriarcado e ser rejeitar o papel da mulher. Eu sou feminista, mas feminista com o direito à diferença. Nunca me quis igualitar ao homem, eu quero é ter o direito às oportunidades, as mesmas oportunidades, na minha diferença. E, portanto, eu fui muitas vezes pensando o que é isto de ser planejadora mulher, em momentos em que eu era a única mulher à volta de um prefeito com outros técnicos conceituados homens. E que às vezes até marcavam reuniões fora das horas para eu não ir. E aí o prefeito dizia: venha, faz muita falta, eu sei que não é bem, mas venha. Portanto, havia aqui este jogo um bocadinho da competição, porque se calhar os homens não estavam habituados a mulheres serem assertivas e as mulheres também dizerem: eu não concordo nada contigo, ou, no fundo, tenho direito à minha diferença, não é? Ora, portanto, feito um balanço, há aqui uma mudança de que a personalidade, como qualquer pessoa quando trabalha, seja homem ou mulher, tem que pôr essa personalidade. Estou numa equipa, e se a pessoa está numa equipa não vem fazer um somatório de egos, vai fazer aquilo que é um caldeamento de construção da equipa. Quer a equipa seja uma equipa, esta muito de binómio técnico-político que trabalhei, quer seja uma equipa de direção, como posteriormente tive, com equipas para executar trabalhos. Portanto, há aqui perfis diferentes, não é? Segundo aspecto, logo à partida eu tive também um outro embate, porque ser geógrafo, quando me formei, há cerca de, portanto, na década de 70, fui a primeira leva de geógrafos em Portugal a trabalhar em planejamento e para um ateliê de arquitetura de 150 pessoas, com uma equipa que iam mais também homens, mas eram os melhores alunos da faculdade. E o próprio mestre, na altura, Orlando Ribeiro, um grande geógrafo português, que fala do Portugal e Mediterrâneo e da nossa charneira entre sermos atlânticos e mediterrâneos, daí não sermos tão exuberantes como os espanhóis nem os italianos, porque temos alguma sobriedade atlântica, e é esta mistura que eu acho, e não é determinismo, mas acho que nós temos. A primeira vez que ele soube que eu tinha tomado uma opção que deixava a universidade e ia para o ateliê de planejamento, chamava-se na altura Geografia Aplicada, não era planejamento, era Geografia Aplicada, disse: já sei que te vais prostituir. A prostituição, repare, e eu durante muitos anos tive dificuldade de voltar à minha universidade, porque tinha sentido que era uma agressão.
Porquê que ele era prostituir? Era deixar a geografia, a descrição dos lugares, as monografias, a geografia tradicional e ir para aquilo que naquela altura estava a começar a surgir na Europa e em Portugal, influenciado por suecos, que era, de facto, a geografia aplicada. E isto, para um clássico e da ortodoxia das monografias, era um pouco eu fugir e ir, enfim, vender o meu trabalho para o privado e para outra área que não a pesquisa e a investigação. Portanto, também há aqui sempre este desafio e este arriscar que nós temos que ter e que as mulheres também têm que ter, como têm que ter os homens, quer dizer, que é saber arriscar, saber, no fundo, dizer e porque não. Se não der certo, voltamos, vamos ser professores de liceu. Todos os meus colegas foram professores de liceu e hoje, quando às vezes estou com elas, eu tenho feito os últimos anos um resgate, um encontro, às vezes com essas amigas, eu percebo como somos diferentes. Porque elas estão a ensinar a geografia clássica, a parte dos mapas, e eu estou muitas vezes é como transformar, como ajudar a transformar com parceiros, como é que, portanto há aqui uma proatividade que eu ganhei e que essas pessoas não, porque essas pessoas lecionam, formam. Portanto, este primeiro embate era a minha opção como ser geógrafa, numa equipas, nomeadamente de homens, mas também de arquitetos, e depois isso levou-me a uma característica que eu agora, na minha despedida, disse aos meus colaboradores. Eu tinha que todos os dias ganhar o meu lugar no meio da arquitetura como geógrafa. E isso levou-me, mesmo quando eu fui para a função pública, todos os dias eu sabia que tinha que criar trabalho. Era como se não criasse trabalho ou criasse áreas de oportunidade de trabalho, eu não deveria existir ou ganhar dinheiro, porque isso tinha vindo do privado. Isso vai levar toda a diferença da função pública, que sabe que tem o seu ordenado certo e que pode estar ali semanas sem trabalhar, que eu odeio. Portanto, há um trabalho de erário público, há um erário público que se gasta connosco, que nós temos a obrigação de dar contas como se estivéssemos no privado. E ainda, infelizmente, em Portugal, ainda há alguma atitude do funcionário público que eu penso que leva a dar cabo da imagem de ótimos quadros técnicos e funcionários públicos que trabalham, que são criativos e que são militantes e, portanto, essa característica vinda do privado, porque eu comecei por ir para um trabalho que era um plano diretor de uma zona de periferia, fazer inquéritos no terreno, depois fazia umas fichas monográficas do que eu observava e entregava, depois gostaram, fui escolhida no grupo mais um outro colega e fiquei como um quadro da empresa até ter desaparecido esse ateliê a seguir à Revolução, porque não havia trabalho privado suficiente e o Estado, quanto a mim mal, não quis agarrar naquele ateliê que era uma máquina de fazer ótimas arquitetura e trabalho e poder transformar, e nós queríamos transformar para trabalhar para a população mais sem teto que havia e o Estado não quis agarrar. Aí houve um pouco uma atitude de ajuste de contas, porque era uma elite e, de certo modo, a elite tem que ser penalizada e, portanto, porque nós ganhávamos, de facto, muito bem, antes do 25 de Abril. Ainda hoje não ganho o equivalente ao que ganhava. Portanto, esta questão também levou-me sempre a trazer a atitude do privado, no bom sentido, para o público. E levar também que os meus colaboradores, quando não tinham trabalho, eles tinham que me dizer que não tinham trabalho. E monitorizar os trabalhos, perceber se eles são eficazes, não são. Portanto, há aqui um trabalho a fazer, e ainda muito a fazer, que é como é que a administração pública que trabalha para o bem público tem que também ter a eficácia e a eficiência do privado. Isso acho que ainda está por fazer muito em algumas administrações e mesmo em alguns serviços da Prefeitura. Daí eu ter uma fama, ao mesmo tempo, uma fama de grande exigência e de também algumas pessoas terem muito medo de trabalhar comigo. Isso há alguma vontade de rir, parecia um mito, e quando as pessoas vêm trabalhar comigo, depois percebem que eu até tenho às vezes atitude maternal, que puxo, que ensino e que partilho. Porquê? Porque havia este mito de que eu era muito exigente e de que tinha uma maneira de fazer diferente do que era o casual na Prefeitura de Lisboa. Até porque eu vinha depois, quando faliu o ateliê, eu podia ter ido para a diretora da Estatística em Lisboa e eu quis ir para o poder local, com uma opção política. Disse, então, estamos aí, há revolução, há problemas para resolver, vamos lá meter as mãos na massa e um desafio. E na altura fui para uma prefeitura onde um grupo de colegas meus do ateliê conseguiram constituir um gabinete dentro da prefeitura, convidaram-me, eu ia e vinha todos os dias de comboio, já com filhos, e comecei a trabalhar
nos bairros, nos assentamentos irregulares, com uma dimensão imensa. O êxodo rural em Portugal nos anos 50 e 60 fez com que as populações chegavam a Lisboa, viviam os primeiros tempos que nós chamamos de parte de casa, sob aluguer, depois quando nasciam os filhos iam para os assentamentos irregulares, alguns alugueres, outros construídos, e portanto temos uma mancha ainda de alguns bairros por resolver desses assentamentos irregulares, mas que na altura estava a surgir esse fenómeno. E quando eu já o tinha estudado na universidade, e quando eu fui para o Concelho de Sintra, que tem aqueles palácios maravilhosos, tem todo o património mundial, mas tem esta realidade de subúrbio, eu aí posicionei-me para fazer a reconversão dos bairros. Isso foi muito marcante para mim, não só porque constituí associações de moradores à noite para trabalhar com eles, como por outro lado percebi que não podia só ser a prefeitura a fazer esse trabalho e consegui com o meu trabalho, em determinada altura eu não conseguia passar a minha tese, fui para outra prefeitura, ofereci-me para trabalhar de graça voluntário com um grupo aos fins de semana e consegui medir a legislação, mudou a legislação em Portugal, em que era possível também os moradores fazerem o seu próprio plano desde que fossem buscar uma equipa. E depois cabe à prefeitura dizer se está bem ou mal. Agora, pensar que 60 bairros que havia, como em Sintra, que toda a prefeitura ia ter tempo de fazer planos para 60 bairros, é evidente que hoje, ainda, porque depois se acelerou o processo, ainda estão alguns bairros por fazer a reconversão. Têm água, têm luz, mas não têm bons equipamentos, ou não têm no fundo, não se transformaram daquilo que a Garnier fala do facto urbano para o urbano. Não é? Portanto, é preciso introduzir equipamentos ou introduzir funções para eu ter verdadeiramente ter um tecido urbano, senão é um facto urbano. Portanto, essa experiência da minha profissionalização no poder local foi muito interessante no subúrbio, e depois passei ainda para outra prefeitura onde fui convidada, porque foi criada pela primeira vez, era um subúrbio, foi criado como cidade e trouxe a experiência, e aí também, aí pela primeira vez fui chamada para coordenar o plano diretor municipal. Eu achava que mas eu não desenho, mas depois percebi que tinha acabado de fazer o mestrado no Instituto Superior Técnico, porque eu percebi que à medida que ia sendo chamada cada vez mais para o urbanismo, eu não podia parar, tinha que aprofundar o meu conhecimento de cadeiras nós chamamos de cadeiras de disciplinas jurídicas, disciplinas das sociologias, outras disciplinas. Portanto, passar do geógrafo para aquilo que é ser um urbanista, que é no fundo a pessoa que sabe ser interlocutor do outro. Eu sei pedir o que peço a um geógrafo, a um sociólogo, a um paisagista, a um arquiteto. Posso não saber fazer, mas sei pedir. E ao saber pedir, isso foi-me ensinado no mestrado interdisciplinar, efetuado com 4 universidades juntas. Uma experiência inevitável e fantástica, que depois veio a desacelerar, mas que agora retomaram. Foi o professor Costa Lobo que inventou esse curso, que era um curso que nós fomos selecionados. Havia logo à partida economistas, geógrafos, sociólogos, engenheiros ou arquitetos, mas que tinham coordenado já alguma coisa, era a condição. E depois tínhamos cadeiras de estatística, cadeiras de geografia ou cadeiras de sociologia, onde eu, que era uma geógrafa, podia ter que voltar a fazer alguma cadeira de geografia e o colega tinha que fazer estatística ao lado do engenheiro que também tinha que fazer. Portanto, havia ali também logo um exercício de humildade, um exercício de que vão ser avaliados mesmo tendo por trás todo esse conhecimento. Essa foi a questão. E aí eu, de facto, aprendi muito, aprendi a preparar a tomada de decisão com os engenheiros. Aprendi muito o que é o plano como um processo, que o professor Costa Lobo defendia, que não o estereotipo de facto dos planos em cascata, e que depois me levou, não tenho dúvidas que toda essa experiência me levou depois a notar que Lisboa pudesse aplicar o plano como um processo e estas tabuleiros que eu vos disse, porque isto tem 2 ou 3 artigos escritos sobre isso, que é no fundo, então vamos lá experimentar, e me posicionei a fazer aquilo que a maioria dos ortodoxos diziam que não podia fazer o detalhe nem o pormenor porque não estavam os outros. E eu exatamente disse, se eu estou aqui a propor uma metodologia inovadora, eu vou ter que ser eu a experimentá-la, porque se fracassar sou eu. Porque isso também acho, por acaso o Conselho de Urbanistas fala da cidade coerente. A cidade coerente no tempo, na identidade, no social, no ambiente. Eu acho que também se pede a qualquer profissional que ele seja coerente. Se eu trago uma utopia, eu tenho que ter a coerência de poder experimentar. Não a trago nem a delego no outro.
portanto, a experiência de Lisboa, de facto, de planeamento estratégico, foi uma coisa enriquecedora. Teve confrontos com ortodoxos, teve confrontos com arquitetos porque me tratavam como arquiteta, porque de uma forma subtil, irónica, tu estás a mandar em mim, não és arquiteta, não desenhas. Eu dizia, pois, de facto, o arquiteto sabe bem que eu não sou arquiteta, sou geógrafa e não trocava alguns dos meus mestres por os vossos mestres, e acabava. Portanto, entrávamos então naquilo, pronto, então vamos para alguma luta, vamos lá, não é? Porque de território eu sei que percebia com certeza e, portanto, eu tinha mestres conceituados que tive na minha formação. Portanto, esse caminho foi feito um caminho, e se me perguntar, nesta hora de balanços que eu tenho estado a olhar para trás, porque alguma nostalgia, é também muito abrupto, eu acho que é muito maltratado o envelhecimento, como se num dia uma pessoa pudesse ser uma pessoa e no outro dia a pessoa já não pode ser. Eu acho que o envelhecimento e a forma como nós nos despedimos da profissão, ela devia ser lenta, tanto homem como mulher. São muitos especialistas a dizer isso, e eu ouvi há 2 anos, estive num debate sobre envelhecimento, ouvi umas médicas na Escola Nacional de Saúde Pública que me fez muita impressão. Elas deram testemunho de dizer, nós não preparámos a nossa reforma, num dia nós éramos tudo numa escola, no outro dia nós já não éramos ninguém. Isso também me levou um bocadinho a dizer, há uns meses, a dizer o que é que eu vou fazer ou quero fazer nos próximos tempos. Eu comecei um pouco a preparar isso, porque achava porque é que eu havia de deixar o objeto total, que é a cidade, o objeto da política que eu gosto, o objeto de poder ensinar, só porque a pessoa fez 70 anos, não é? E, portanto, há aqui também, não é um problema só de ser mulher, é um problema também do que é a idade e o que é a sociedade que não sabe, no fundo, trabalhar com o envelhecimento no sentido do senador, daquele que sabe, daquele que pode já não estar com as tecnologias todas, mas tem uma experiência que pode partilhar entre ganhos e benefícios e que a sociedade podia tratar melhor. Eu acho que a competição do emprego é tal modo entre os grisalhos e os novos que levou quase em que a pessoa fica como se fosse um trapo velho, não eu, mas que a Maria fica, então tu cala-te, nem venhas para aqui porque nos estás a tirar o lugar. E eu acho que isto deveria ser muito um debate que a sociedade ocidental deveria saber e devia de buscar muito o ganho do sábio à sociedade oriental. É uma área que eu quero vir a trabalhar porque acho que temos que resgatar nos bairros, como as aldeias. Aldeias havia em Portugal que eram os velhos que se ouviam, as velhas que se ouviam. Eu tive um debate muito interessante de um senador muito interessante em Portugal e ele disse, não quero ser velho, não quero ser nem terceira idade, nem quarta idade, nada dessa trapalhice. Eu quero ser velho, quero que me tratem, senhor velho, mas quero ser respeitado no meu saber de velho. E eu, que bem, há 3 ou 4 anos nem me estava ainda a passar essas coisas, achei bonito, percebi o que ele queria dizer. Porque ele acha que a sociedade que tem uma necessidade de procurar muitos outros epítetos é porque não sabe respeitar e tem problemas em assumir que já é velho ou que chegou outro tempo, não é? Como também a sociedade tem que se preparar para a morte, portanto, porque quando se nasce está também a preparar-se para a morte. Portanto, há aqui o mundo oriental, eu acho que nós temos coisas que aprender, é por isso que eu defendo muito que deveria de haver um museu, que eu não consegui até hoje, um museu não só das migrações, como um museu das civilizações, ligado à diversidade, em que o menino pudesse aprender o que é o budismo, o hinduísmo, o catolicismo, o que é que são os ganhos e como é que é tratadas algumas matérias. E aí levaria, no fundo, a um paralelismo da civilização, não é? E fortaleceria a tolerância, não é? Porque se eu perceber o que é o outro no seu conjunto e no seu elemento. Portanto, isto para vos dizer que relativamente forte para mim foram estas transformações que eu fui impondo a mim própria, porque gostava muito do que fazia, porque acho que é sempre desafiador cada vez que nos é dado um território ou uma tarefa, e também, às vezes, pensando o que é isto de ser mulher no planejamento, há uma exposição que eu vi aqui há 2 anos ou 3 em Guimarães sobre o tecer, o bordar, os tecidos. Eu achei que nós, e muito hoje, que é o desafio da conectividade e dos nós, eu acho que as mulheres podem continuar a fazer nós. E trazer dos bordados ou dos tecidos, mesmo que não sabendo fazer, trazer aquela arte que é a arte da persistência, do tempo e a arte, de facto, de saber conectar-se, não é? Porque um projeto será tanto melhor quanto ele se conecta com as várias profissões, se conecta com as várias secretarias, se conecta com os vários parceiros.
como eu há bocado dizia, não é possível fazer para mim mais o projeto Caixinha, que eu sou meio iluminada em conjuntos iluminados como nos anos 70, mesmo muito marxistas. Estou ali a trabalhar para o povo, mas o povo nunca foi chamado, nem nunca se articularam com o povo, e quando se articulam com o povo, se calhar teria algumas exceções, porque o povo também traria algumas idiosincrasias, ou trazia alguns consumos que se calhar não são aqueles que os intelectuais gostavam, mas temos que respeitar, não é? E portanto há aqui um contraditório que eu vejo ir estudar alguns bairros, são teses de doutoramento, mestrado, mas meter lá as mãos e aceitar as diferenças e discutir, isso fica para os profissionais. É como se os profissionais fossem mais sujar as mãos e depois há todo o conceptual e científico. Eu acho que uma grande preocupação minha foi sempre, no planejar, foram os equipamentos de proximidade. As mulheres precisam de creches, e os homens, mas as mulheres em particular. Nós temos ainda uma atitude diferente da mulher gerir a casa face ao homem. Acho que neste momento tenho muito orgulho porque acho que os meus filhos são muito melhores pais, os filhos homens, fazem uma partilha muito grande na casa, no dar o bem aos filhos, no ficar em casa quando as crianças nasceram. Estou muito contente, acho que é uma geração que são melhores pais, isso está escrito já em Portugal. Mas, exatamente porque as mulheres tinham que se diversificar, elas tinham, eu lembro-me um colaborador dizer que me achava muita graça, porque eu estava numa reunião, ia a um canto e ia dizer à empregada as comidas que era preciso fazer e sentava-me outra vez. E, portanto, havia esta ligação quase barafunda que nós teríamos que gerir entre a casa e entre o emprego. Portanto, as crianças para mim foi sempre uma preocupação, que são os equipamentos de proximidade, construir boas escolas nos bairros para que não haja migrações pendulares, construir creches, não é creche a armazém ou garagem da criança, é creche para poder a mulher trabalhar e a criança também. Está provado que as crianças que vão para o jardim de infância são crianças mais evoluídas e mais inteligentes do que as crianças que ficam até aos 5 ou 6 anos. E que na minha geração ainda havia crianças a ficar assim. Isso foi sempre uma preocupação para mim, de facto, há muitos anos, a questão dos equipamentos de proximidade. Não só para captar, no caso de Lisboa, os jovens, porque eles podem ter um arrendamento mais caro por ter os equipamentos públicos, como achar que o passar do alojamento ao habitat, o urbanista trabalha para o habitat, não trabalha só para o alojamento é o primário do primário, é quase como se fosse a gruta, portanto eu tenho que dar os equipamentos. Portanto, essa questão para mim é muito, muito importante. A questão que eu tentei nos últimos 2 anos, o direito a ser criança, não consegui implementar, que era o direito da criança a discutir o projeto. O projeto do parque infantil, eu comecei pelos parques infantis e cheguei a fazer um inquérito a todos os distritos quem precisava de parques infantis, a fazer formação a alguns colaboradores de como poderia ser a participação, mas depois não tive condições políticas para desenvolver, porque aquele projeto tinha praça em cada bairro, os arquitetos e a equipa que estavam muito num caderno de tempo eleitoral para fazer as praças e achavam que fazer participação ou discutir o projeto com as crianças demoraria tempo e, portanto, não tive. Primeiro entusiasmaram-se muito, acharam a ideia muito interessante, mas não consegui levar para a frente. Mas houve um outro trabalho onde estive no último ano, que é, Lisboa é uma cidade amiga das crianças, é um projeto do Unicef, e nós fizemos um plano para as crianças com um debate grande e agora vai ser implementado, e são as acessibilidades às escolas, são também estas áreas, portanto, trabalhámos, apesar de tudo, com sociólogos e psicólogos no plano da cidade amiga das crianças. O que eu espero agora no meu papel de política, perguntar, então e como é? Como é que são os eixos? Que medidas é que estão a fazer? Portanto, eu isso posso fazer. Portanto, posso perguntar e posso dizer ou recomendar que se implemente mais rapidamente aquela ou outra ação, não é? Outra preocupação que me surgiu muito das crianças nestes últimos 4 anos, no plano de desenvolvimento social, é perceber que há uma faixa de subúrbio na cidade de Lisboa, onde temos mais crianças e que nós queremos acarinhar porque queremos reconhecer a cidade, e são onde as crianças têm mais problemas, delinquência, porque há muita pobreza, e onde os pais precisam de formação parental. Portanto, nós criámos no Plano de Desenvolvimento Social um eixo só para as crianças e
queremos incrementar ações de formação parental e ações sobre, nas escolas, de articulação com as crianças, as refeições saudáveis, todo o desporto também. Há um projeto muito interessante que nós elencámos na Cidade Saudável, que é um projeto de desporto em todos os bairros que leva a uma igualdade, porque quando a criança vai fazer desporto, ela pode fazer desporto, quer seja rico ou pobre, e nomeadamente nós introduzimos a obrigatoriedade no currículo da natação, para que toda a criança saiba nadar e depois preparar com essas pessoas que sabem nadar, elas podem ir para o rio fazer os desportos de rio que a cidade merece. Está cheio de barcos, cheio de canoagem, portanto, porque é uma cidade de rio. Portanto, há aqui uma fileira que nós trabalhamos estrategicamente para o rio poder ser usufruído de uma forma mais intensa, e alguns bairros de intervenção prioritária, alguns projetos que ganharam, que foram exatamente pegar em algumas crianças, fazerem todo um trabalho náutico ligado ao Tejo. E nós achámos que era interessante, portanto, das crianças há esse trabalho, de facto, da Cidade Amiga das Crianças, há o trabalho das creches e das escolas, da importância da biblioteca ser usufruída no projeto, e também, em determinada altura, quando fizemos a carta dos equipamentos das escolas, achámos muito interessante o projeto que era, há territórios deprimidos, há outros territórios que as escolas secundárias têm menos meninos, e em vez de fazer o gueto, inventámos os alfacinhas, que são os autocarros que levam os meninos aqui do bairro pobres para o outro bairro que mistura. E portanto os alfacinhas foi uma questão não só de sustentação, de gerir os equipamentos, como de fazer a mistura, porque eu fazer, às vezes, muitas escolas num bairro que é pobre, eu estou a fazer o gueto. Se eu fizer a obrigatoriedade na mistura, eu estou com certeza a fazer a mobilidade. Portanto, este foi também um objetivo que nós fizemos, na altura teve alguma polémica, que era os autocarros funcionarem como elementos de articulação. Outro também projeto que me lembro, na Agenda Local 21, que eu trabalhei, que hoje não trouxe, mas eu tive um tempo a trabalhar na Agenda Local 21 da cidade de Lisboa, era a partir dos resíduos, os jovens iam buscar os sacos ou nos bairros históricos aos idosos de Quintandar e faziam a articulação intergeracional, e ganhámos um prémio na Feira da Sustentabilidade da Nova com esse projeto. Portanto, a partir dos resíduos e dos jovens escoteiros ou outros, os idosos esperavam que eles fossem buscar o saco, porque era um momento de conversa, um momento de combate da sua solidão. Há muitos projetos no Plano de Desenvolvimento Social da Criança. Eu neste momento há dois meses que não estou à frente do plano, mas que eu penso que deixámos, e se vocês têm ali, vocês verem, são muitas as ações para se fazer com crianças e jovens no público-alvo, que são as crianças e os jovens. Relativamente à mulher, há esta matéria de tentar minimizar a questão das creches, é fundamental, os tempos livres também, os transportes públicos também penso que é. Nós li uma tese de mestrado numa zona de subúrbio, de Lisboa, dentro de Lisboa, em que se percebia que onde não houvesse paragens de autocarro, os idosos e idosas estariam muito mais sozinhas, portanto, porque no fundo aquela zona não estava não ter acessibilidade, não tinha drenagem, não é? Isso é importante, eu acho, de histórias de idosas que eles estão a trabalhar também com as crianças, portanto, para a criança poder ter algumas delas não têm avós ali, os avós ficaram nas aldeias, ou os avós ficaram em Cabo Verde, ou em Moçambique ou Angola, e pode ser aqui uma linha das mulheres que têm a história do território e do bairro, que podem partilhar essas questões com o intergeracional, não é? Há um outro projeto, por exemplo, que a avó veio trabalhar, que eu falei há bocado, que um rapaz muito bom designer pegou em algumas avós e encontram-se numa loja junto ao Chiado e estão a costurar e a fazer coisas, juntam depois dinheiro com a venda e passeiam, e há aqui uma ideia de que estas avós também podem ir a alguns sítios ensinar a fazer contos, outras coisas. Há alguns autores que dizem que quem tem que desenvolver a paciência e a matemática até fazendo tricô, e os homens também podiam fazer tricô, e portanto não haver esta separação tão rígida ligada à parte da norte. Portanto,
O que é que eu diria que se pede a uma mulher quando ela vem para trabalhar em equipas mistas? Eu acho que o que se pede a uma mulher é que ela não tente, que ela assuma que é mulher e que não tem que igualar o homem. Tem que ser o direito à sua diferença. Se tiver que ir fazer uma consulta que o filho vai. Eu sempre, para as minhas colaboradoras, fui sempre muito benevolente, porque a minha geração, os homens não eram benevolentes connosco. Nós estávamos a competir, tínhamos lugares, desfia com eles, eu estava a competir acrescida porque era geógrafa e, portanto, se eu faltasse ou não fosse, era uma situação que eu me sentia mal. Não sei se era verdade ou não, mas sentia. Sentia como se olhassem e dissessem: tu de facto não devias estar neste lugar. Hoje, aquilo que eu fiz sempre e que, enfim, por coerência, sempre que as mulheres tinham problemas com os filhos ou que podiam vir, nunca jamais as penalizei no que quer que seja, naquilo que elas podiam dirigir, porque sempre achei que não iriam ser objeto daquilo que a minha geração que abriu o caminho tinha que fazer. Eu acho que esse papel também tem que se cultivar. A mulher tem que ser solidária e não uma mulher que nas gerações anteriores competia, quem ia casar, podia casar com a carochinha, como eu digo, e portanto é preciso saber estreitar as relações com as mulheres, porque de facto com os homens, portanto eu nem faço diferença, mas há aqui, apesar de tudo, realidades ainda diferentes, então vamos assumir que há realidades, porque esta ideia de que tudo é igual não é verdade, e portanto há aqui uma situação a encontrar. E portanto eu acho que é preciso também empoderar as mulheres, é preciso também fazer muito esta questão da formação paternal, é preciso que o homem aprenda a ser pai e a mãe também, que há situações de bairros onde se desaprendeu, bairros muito marginais onde há toxicodependência e há problemas graves e portanto é preciso ensinar. E eu não sou especialista dessa área, mas no grupo do desenvolvimento social, no grupo das crianças e dos jovens, havia ali especialistas a dizer que era preciso fazer formação, ensinar, portanto, claramente. E, acima de tudo, o que eu acho é que é preciso gostar muito do que se faz. Quando se gosta do que se faz e não nos apaixonamos pelo que fazemos, a criatividade e a intuição vêm, não é? E eu acho que também a intuição não pode ser só uma qualidade da mulher. Os homens têm que desenvolver a sua própria intuição, mas as mulheres nunca o podem perder. Por vezes perceber um pouco numa reunião, num estar, de qual é a área de vulnerabilidade que eu vou resolver ou a área de oportunidade que se coloca ali que vai ter sucesso para propor. E, portanto, é um bocadinho esta questão de que a pessoa tem que desenvolver muita intuição, não é? E, por outro lado, a alegria. Eu aprendi muito com o professor Costa Lobo, que vinha aqui e que uma vez encontrei, quando estava no planejamento estratégico, ele perguntou-me como é que vai a sua vida, eu tinha acabado o mestrado, eu disse, ainda não consegui fazer muitos planos, só fiz um ou dois. Então, não tomou, não convidou, não telefonou todos os amigos, a nós todos os urbanistas para comemorar. Um ou dois, nem que fosse um. E eu aí percebi o que é, de facto, a alegria de ganhar. A alegria de ganhar alguma coisa levou-me a dizer, sempre nas primeiras aulas que eu dou, dizer aos alunos o seguinte: nós temos que gerir a frustração. Não podemos ser deprimidos porque não conseguimos. Nós lançamos 100 ideias para ganhar 20. E se eu ganhar 20 ou uma, eu vou ficar muito contente e comemorar. E, portanto, esta é a ideia também de uma certa alegria, de uma alegria de que a pessoa não está porque está ali para ganhar dinheiro, está ali, sim senhor, o dinheiro é bom e porque ele vai ser justo, mas está ali porque está a transformar e está, acima de tudo, a partilhar com os outros o conhecimento e a crescer. E vai crescer sempre até ao fim.